Cumprimentamos com muita honra, muita alegria a todos os senhores ministros do Ministério Belém. Quero agradecer ao bom Deus que me confiou esta oportunidade pelo convite honroso que recebi do pastor José Wellington Costa Júnior, a quem presto minha homenagem, ofereço a minha gratidão, como também ao pastor José Wellington Bezerra da Costa. Pessoas que sempre zelaram pelos companheiros, pelos servos do Senhor, em todo este estado de São Paulo. Minha admiração profunda, minha gratidão, sempre para com estes servos do Senhor. Estamos em Pindamonhangaba, estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, pela mercê de Deus, desde fevereiro do ano de 2004. Quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele me deu de também, ao lado do pastor Paulo Freire, na cidade de Campinas, colaborado de alguma forma para a obra do Senhor naquele lugar. E de lá, por indicação de pastor Paulo Freire e aceitação de nosso pastor José Wellington, nos dirigimos a Pindamonhangaba, bonita cidade, abençoada, e que tem servido ao Senhor, honrando a bandeira maravilhosa de nosso Ministério Belém. Estamos agradecidos a Deus. É um convite muito especial, muito importante para nós, e nesta oportunidade, por ocasião da reunião mensal dos obreiros, gostaria de falar aos senhores, a todos os prezados irmãos, aqueles que estão em contato nesta oportunidade, assistindo esta prestigiosa reunião de obreiros, ainda que de modo virtual. Não temos a licença para nos reunirmos, confraternizarmos como era habitual e muito melhor. Mas, enfim, Deus nos deu essa oportunidade e quero agradecer em nome da igreja que está em Pindamonhangaba, em nome de minha esposa, irmã Licinha, de minha família, de todos os obreiros, diretoria e todos que ali servem ao Senhor, que sempre é bom estar aqui transmitindo a palavra de Deus. Quero, nesta oportunidade, compartilhar com os amados irmãos um assunto inquietante, o assunto que trata sobre o sofrimento. O assunto que, de fato, realmente precisa ser dedicado a ele uma reflexão. E nos deu a oportunidade, o Senhor, de falar sobre isso. Estabeleci, então, tocar neste importante assunto através de 10 considerações. E a primeira consideração a respeito do sofrimento. Como reagir diante do sofrimento? Especialmente numa época de pandemia que vivemos neste ano 2020. Veio, então, ao nosso coração a possibilidade de refletir acerca disso. Entre as 10 considerações, a primeira que desejo oferecer aos irmãos, que trata sobre o sofrimento, é a seguinte: nós devemos crer, afinal de contas, que tudo foi planejado. Até mesmo o sofrimento pode ser atribuído a Deus. Convido para a leitura do livro de Jó, capítulo 2, versos 7 a 10. Livro emblemático sobre o tema do sofrimento. Diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas,
assentou-se no meio da cinza. Então, sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Assim, nós temos como primeira consideração nesta oportunidade para tratar sobre como reagir perante o sofrimento, ninguém mais, ninguém menos do que Jó, que é um estandarte a respeito sobre este assunto. E veja só, os irmãos, que Jó saiu deste mundo sem ter ouvido a razão pela qual passou por aquele sofrimento. Ele não soube do desafio entre Deus e Satanás. Não soube que a sua fidelidade, lealdade a Deus estava sendo disputada. Mas nos conta a palavra de Deus que ao longo daqueles 42 capítulos do abençoado livro de Jó, encontramos sinais importantes para nós. Primeiro, Deus permite, e aquilo que Ele permite deve ter uma razão. Se Deus pode prever o nosso sofrimento, então também Ele pode impedir ou não impedir o sofrimento. E se Deus não impede o sofrimento, e podia impedir o sofrimento, é porque Ele tem um propósito nisso. Isto é algo que a gente pode elaborar com facilidade. Como nós reconhecemos que Deus é infinitamente sábio, evidentemente nós devemos considerar que há ou havia, no caso de Jó, um propósito, uma razão, um plano até. E no final deste livro, no capítulo 42 e o verso de número 11, nós encontramos a seguinte expressão da palavra de Deus. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Amém. Sabem todos os senhores, prezados irmãos, que Jó vai terminar o seu estado em dupla honra daquilo que havia perdido. Veio a ter em duplicada honra todos os bens que antes lhe pertenceram. E até mesmo em relação aos seus filhos. Um final extraordinário, uma história que leva-nos à exclamação, à admiração de como Deus tratou da vida de Jó. Mas o detalhe que chama a atenção para a primeira consideração, como reagir perante o sofrimento, é que pensemos, quando por ele passamos, quando por ele passarmos, que houve um propósito, um planejamento de Deus, um plano, um objetivo. E até mesmo então, o sofrimento pode ser atribuído a Deus, por mais difícil que possa parecer. Vejam só que no capítulo 2, o verso 7, Satanás sai da presença de Deus e fere a Jó com uma chaga. E o próprio Jó, no capítulo 2, verso 10, respondendo à sua mulher, diz: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Já o próprio Jó, no início de toda essa epopeia, ele reconhece que o mal que estava sendo atribuído à sua vida era originário, antes de tudo, na permissão de Deus.
E lá no último capítulo, conforme lemos, observamos que os parentes de Jó, quando vieram e o consolaram, consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Assim, fica bem claro para nós que era e deve ser assim, o entendimento da população, do povo, daqueles que servem a Deus, de que Deus é a origem e com planos definidos a respeito de sofrimento também. A segunda consideração que chamo a atenção para todos é dizer que podemos também chamar o sofrimento de bênção, e não somente como maldição. Às vezes, o sofrimento vem ao encontro da nossa vida e vai se tornar um meio de bênção para nós, e não somente como é taxado como originário de uma maldição. Não precisamos nos considerar necessariamente amaldiçoados quando o sofrimento nos alcança, ou alcança um dos nossos. Alguns textos da palavra de Deus refletem a segurança, eu repito, a segurança que têm os filhos de Deus. Veja, aos Romanos capítulo 8, verso 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aos Gálatas 3 e verso 13, Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nos resgatou, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ainda, o Antigo Testamento nos faz lembrar deste pronunciamento proferido em Números 23, verso 23. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Ainda, citando o Antigo Testamento, no Salmo 84, verso 11, encontramos assim: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Com todas essas afirmações das Escrituras Sagradas, nós podemos estar certos de que o sofrimento ou qualquer evento que venha se abater sobre os servos de Deus podem sim ser bênção, podem sim ser transformados em bênção. Isto mesmo aconteceu no caso de Jó. O Senhor transformou em bênção. Isto mesmo aconteceu no caso de José, enganado pelos seus irmãos, vendido por eles, não é? Diz a palavra de Deus que lá no final da história, no reencontro que tem com seus irmãos, ele pronuncia isso: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Quantos sofrimentos passou o fiel José? Quantas lutas, quantas provas, quantas decepções. Mas, ao final e ao cabo de tudo, é Deus que prevalece. É a vontade soberana de Deus que se sobrepõe. E o nome do Senhor é exaltado. Então, não se veja amaldiçoado nas adversidades e sofrimentos. Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, capítulo 2 e 19, diz assim: Deus conhece os que são seus. Você é conhecido por Deus. O Senhor tem grande apreço por nós e Ele, através do profeta, diz que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos e os seus caminhos mais altos do que os nossos caminhos. Ele pensa coisas de bem e de bom para nós. Nós podemos estar certos disso. Às vezes, eu concluo a segunda consideração afirmando que às vezes Deus pode enviar sua bênção para nós em uma configuração, em um modo que nós não estamos acostumados.
precisamos do discernimento de Deus antes que qualquer murmuração suba aos nossos lábios. São duas considerações sobre como reagir perante o sofrimento. A terceira consideração: devemos evitar fazer cálculos, isso mesmo, a respeito do nosso sofrimento. Não gaste tempo calculando a dimensão do seu sofrimento. Racionalizar o seu sofrimento é encaminhar você para uma depressão. Se ela já não está instalada, ela está a caminho. E você precisa livrar-se disso. Algumas perguntas fazem os que calculam no meio do ambiente do sofrimento. Perguntam assim: por que estou sofrendo? De quem é a culpa? Quanto tempo resta para o fim deste sofrimento? Será que conseguirei suportar? Será que tenho reservas para ultrapassar estes dias de sofrimento? E tantas outras considerações vão deixar cada um de nós mais fazendo cálculos sobre o sofrimento do que o que realmente importa, que é compreender um plano de Deus em todas as situações. Sabe como diz o Salmo 20, verso 7? Diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Quando iam às batalhas, os exércitos faziam as contas dos seus carros e dos seus cavalos, para verificar se tinham a potência necessária, a possibilidade de destruir os seus inimigos. E então o salmista, corajosamente, confiante em Deus, ele diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós somos diferentes. Nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Mesmo que a morte, veja só, o sofrimento pode ser tão brutal que a morte já está sendo anunciada, está sendo ouvida à porta da sua vida o toque e o bater da própria morte. Mas mesmo que isso aconteça, ouça o que diz 2 aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Repito, mas já em nós tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. O apóstolo Paulo faz o diagnóstico correto de que passa na vida do homem, qual é a tentação que sofre aquele que serve a Deus, de viver autoconfiante, de dispensar a confiança em Deus e avaliar com cálculos e mais cálculos quanto é a sua capacidade de resistir ao sofrimento. Não será feliz, não será vitorioso. Ele deve fazer como disse Paulo, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Assim, aconteceu naquela viagem, registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, quando Paulo disse a todos os navegantes, e principalmente ao centurião encarregado daquela viagem, que confiava mais no piloto do que no que dizia Paulo. Porque Paulo dizia: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. O centurião não confiou nas palavras de Paulo. Ele estava conectado com Deus, e ele precisava falar a César. A mensagem do Evangelho precisava chegar a Roma. E assim, meus irmãos, diz a palavra do Senhor, que um anjo de Deus esteve com Paulo e lhe disse, para que ficasse tranquilo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Atos,
capítulo 27, do verso 9 até o verso 24, essa belíssima história de navegação e de confiança e proteção de Deus. O sofrimento, a ameaça do naufrágio não foi suficiente. Todos os cálculos davam como perda e morte de todos. Mas há um Deus nos céus, há um anjo que vem trazer a mensagem e conforta os corações durante a nossa navegação. Deus está cuidando da sua navegação, prezado obreiro, prezado pastor, prezado companheiro. Deus está cuidando da sua navegação. E todos que estão contigo serão poupados para a glória de Deus. A quarta consideração a respeito do sofrimento é esta: em meio ao sofrimento, é natural que se pense na morte. É natural. Quando estamos cercados de sofrimento, há uma verdade que se apresenta com muita força: a realidade da morte. E assim sendo, nós devemos saber lidar com isso, saber reagir perante isso. Primeira coisa a considerar: todos nós morreremos. Caso Jesus não retorne em nossos dias, todos os homens estão sentenciados à morte. Por isso, é muito sábio nós passarmos a pensar sobre como deixar esta vida quando o sofrimento nos abate. Sofrimento que pode levar a situações terminais, que anunciam que a nossa morte está iminente. E diante disso, o que é que nós devemos fazer? Devemos pensar sobre este encontro com Deus. É uma realidade. Não podemos fugir disso. Mas isso pode não dizer respeito a nós mesmos, a nossos entes queridos, a amigos, a irmãos em Cristo. A igreja sempre passa por esses abatimentos. A morte sempre está a nos procurar. Todas as semanas, em todas as cidades, nós temos visto isto acontecer. Por isso, eu gostaria que você olhasse bem com atenção o que está no livro de Eclesiastes 7, verso 2. A consideração aqui é como reagir pensando no sofrimento e em iminência, em proximidade muito clara à própria morte. Diz assim, Eclesiastes 7, verso 2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Como poderá um homem aplicar ao seu coração sobre o fim dos dias, sobre a própria morte, a sua realidade, se esta pessoa não põe no seu coração esta verdade, não aplica isso e não gasta os seus dias também pensando a respeito disso? O Salmo 90, verso 12, atribuído a Moisés, é um salmo que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então, não esqueça de viver pensando que ainda poderá morrer. É uma realidade. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Significa o quê? Contar os nossos dias significa compreender que estes dias são poucos, e que em breve terminarão. E o coração sábio pensa nisso. Então, no tempo de sofrimento, nesses tempos que nós vivemos no sofrimento, é importante que a gente reaja assim. Conte os seus dias, aproveite bem os seus dias. Cada dia tem uma existência própria. Não haverá antes, não houve antes e não haverá depois. Todos os dias são únicos e singulares. Reaja bem ao sofrimento durante estes dias, aproveitando bem cada dia que Deus lhe dá. A quinta consideração: entenda o que significa vencer o sofrimento. Qual é a ideia que as pessoas têm sobre vencer o sofrimento? A ideia que muitos têm é sobreviver. Passou aquela temporada de sofrimento,
ainda estou existindo, eu venci o sofrimento. Porém, é importante a gente perceber que ao final de um período de sofrimento, o que mais importa não é vencer e passar pelo sofrimento, é ter ficado mais perto de Deus, mais próximo do Senhor. É isso que nós devemos ensinar aos nossos irmãos em Cristo, que o sofrimento é uma oportunidade especial, muito importante, para que a aproximação de Deus se dê efetivamente na vida de cada um. Existe diferença durante o sofrimento e em todo o resto que diz respeito à nossa vida, sobre os planos de Deus e de Satanás. Mas especialmente nos dias de sofrimento, os planos de Satanás são os mesmos. Veja só o que diz 1 de Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Este é o plano satânico. Durante o tempo de sofrimento, ele nos abaterá, ele nos combaterá para que a gente se desanime, nos apeguemos ao mundo, às coisas temporais e desistamos do amor de Deus. Ele procurará destruir o amor por Jesus que nós temos, que nós cultivamos, que nós tanto apreciamos. Satanás tem este plano durante o seu tempo de sofrimento. Porém, o plano de Deus durante o nosso tempo de sofrimento é aprofundar mais ainda o amor de Deus em nossa vida. O amor que temos por Ele, desejando mais ainda Jesus, porque isto é suficiente para nós. Ao final, nem a morte pode sair vitoriosa se e somente se o sofrimento te aproximou do Senhor. Nem que a morte nos leve. Se o sofrimento nos aproximou do Senhor, nós saímos mais do que vencedores. Esta é a realidade. Aos Filipenses 1:21, diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E em Filipenses 3:8 encontramos: na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Esta deve ser a atitude do servo de Deus perante o sofrimento. Assim, estamos agora nos aproximando de uma sexta consideração a respeito do sofrimento. Não gaste muito tempo estudando o sofrimento, as suas razões, as suas causas, suas origens. Não. Gaste seu tempo estudando a Deus e sobre as coisas de Deus. Durante o tempo de sofrimento é especial nós termos essa aproximação. Houve uma pesquisa, não é muito há muito tempo atrás, qual é o maior desejo das pessoas ao final dessa pandemia. E o item mais votado é retornar à igreja, é ir à igreja, é ir a um culto, é ir a uma reunião religiosa. Na verdade, quando nós pensamos em tempos assim, de sofrimento, de confinamento, como este o caso, nada há de errado em ler sobre o sofrimento. Existe farta literatura sobre isso. E ignorância também não é sinal de virtude. Uma pessoa ignorante não pode se orgulhar de não saber a respeito sobre o sofrimento. Mas é um sintoma de incredulidade quando nós queremos saber mais sobre as causas de sofrimento do que estudar sobre Deus. É um momento propício. 2 vezes por dia aqui em Pindamonhangaba, eu e minha esposa, às 10 da manhã, às 19 horas, nos propusemos a transmitir via Facebook, via YouTube, pelos canais que Deus tem dado possibilidade a nós, de comunicar a palavra de Deus, de louvar a Deus com hinos da harpa. E estamos vendo que isso tem sido bom.
especialmente para nós mesmos. Para mim, para minha esposa, Deus tem sido gracioso sobre este assunto. E todos os irmãos que conosco compartilham da palavra de Deus nessas reuniões, eu tenho certeza que a palavra não volta vazia. Então, ao invés de ficarmos gastando tempo e lamentando os sofrimentos, suas causas e sua duração e tudo que ele traz para nós de ruim, estudemos a palavra de Deus, meditemos nela. Assim, o profeta Oséias, no capítulo 6, verso 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, a Ele e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. No tempo de sofrimento, é importante estudar sobre Deus, sobre a sua maravilhosa graça, sua misericórdia, seus atributos que são imutáveis e eternos. O livro de Daniel, capítulo 11, verso 32, 11:32, a parte B diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Ainda diz o Salmo de número 1, conhecido por todos, muito citado: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite é um santo remédio em tempos de sofrimento. Durante o sofrimento, mais do que nunca, nós devemos alimentar nossa mente, renovar com os pensamentos de Deus. A sétima consideração sobre o sofrimento. O sofrimento não deve impor sobre você o isolamento. Não é porque você está passando por sofrimento que você deve ter uma vida isolada e distante. Não. Enquanto nós sofremos, podemos renovar nossa comunicação afetiva com as pessoas que precisam. É possível isso? Sim. Aos Filipenses capítulo 2, verso 25 e 26, ouça o que diz a palavra do Senhor. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. É uma história muito linda. Epafrodito, que significa amoroso. Este homem servia ao Senhor na igreja de Filipos e foi encarregado pelos irmãos de Filipos a levar uma ajuda, uma oferta para Paulo, que estava preso em Roma. Mas durante a sua viagem, ele pode ter contraído uma doença. E a notícia de que ficou doente chegou lá em Filipos. E Paulo, ficando sabendo que os irmãos estavam com saudades de Epafrodito e estavam angustiados porque ele estava doente, o que fez Paulo? Ficou pensando na sua prisão? Ficou pensando no seu sofrimento? Ficou colocando a si mesmo como o centro do mundo? Como aquele em que em torno dele deveria girar todos os planetas? Não. Paulo abriu mão da companhia do seu amado irmão. Chamava Epafrodito de irmão. Chamava Timóteo de filho. Mas a este companheiro chamava de irmão. E liberou para que Epafrodito levasse pessoalmente, fosse o portador da conhecida carta aos Filipenses. Para quê? Não somente para dar notícias de uma carta escrita na prisão sobre o caminho do Evangelho, seu progresso, seu desenvolvimento, como também fazer os filipenses rever com alegria, com grande prazer, a chegada de Epafrodito. Vejam só que mesmo durante o sofrimento, Paulo não pensou em si mesmo, não ficou centrado na sua própria pessoa,
mas procurou a felicidade maior de irmãos que serviam a Deus lá em Filipos. Então, aproveite o tempo de isolamento para não se isolar, jamais, mas para manifestar afeto pelos outros. Sim, afetos que são manifestados nesses tempos podem curar, podem trazer alegria, podem trazer bênçãos de Deus. A oitava consideração sobre o sofrimento. O sofrimento não pode entristecer como se não houvesse esperança. É muito citado em funerais de nossas igrejas esse texto. 1 aos Tessalonicenses 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O sofrimento, como diz aqui o autor Paulo aos Tessalonicenses, é decorrente muitas vezes pelas perdas. Perdemos pessoas, as pessoas não estarão mais convivendo com a gente. Até ministérios acabam sendo interrompidos por causa da partida dessas pessoas. Mas Paulo quer dizer aqui nesse texto que não sejamos ignorantes como os demais, que não têm qualquer esperança. Nós temos esperança. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. E passa a narrar ali em Tessalonicenses capítulo 4, por que nós temos esperança. Que Deus, o nosso Senhor, continue fazendo dos pregadores de nossa igreja pregadores da esperança, mesmo diante da circunstância da morte. Aproveite o momento do sofrimento para proclamar a esperança. Que Deus continue usando a cada um de nós neste particular e sejamos instrumentos de Deus. Assim, na 2 aos Coríntios 5, verso 8, Paulo também diz: mas temos confiança e desejamos, antes, deixar este corpo para habitar com o Senhor. Se, lamentavelmente, algumas vezes o Senhor não atender orações e vidas se partirem e nós não pudermos retê-las conosco, pelo menos a ausência da resposta poderá ser compensada com uma satisfação que só o Espírito Santo pode transmitir para o nosso coração. Somos pregadores da esperança. Somos anunciadores desta esperança maravilhosa. A penúltima consideração que faço aos senhores ministros das Assembleias de Deus, Ministério Belém, nesta oportunidade, sobre como reagir perante o sofrimento, é esta consideração. O sofrimento nos faz ver o pecado de outro modo. Veja, ouça com atenção uma lista de pecados. Veja só: orgulho, ganância, luxúria, ódio, falta de perdoar, impaciência e até mesmo preguiça, entre outros. Como é que nós nos posicionamos perante o pecado? Em tempos favoráveis, em tempos que os ventos sopram a favor, em que as coisas correm do jeito que planejamos, os pecados nos assediam, os pecados acenam para nós e nós muitas vezes não temos a necessária resistência e somos vencidos. Lamentavelmente, o pecado acena para nós e nos tempos de grande favorecimento, nós não somos cuidadosos, nós não somos pessoas que deveriam ser como obreiros do Senhor. É algo para se lamentar. Porém, se nós queremos falar sobre como reagir ao sofrimento, o sofrimento, durante o período de sofrimento, nós enxergamos os pecados de outra maneira. A seriedade, a gravidade com que nós olhamos para os pecados, durante o sofrimento, eles são poucos lembrados e até mesmo não são nem desejados, porque estamos passando pelo sofrimento. Eu disse inicialmente nessa oportunidade que, de modo estranho até, de modo inesperado até, o sofrimento se constitui para nós em bênção,
pode se constituir em bênção. E este é um caso específico, em que a pessoa, acometida de uma ventania de sofrimento, começa a perceber que essas coisas fúteis, frívolas, estas coisas desprezíveis que são os pecados, jamais podem se comparar com o sofrimento que abateu-se sobre nós. Os pecados são os adversários mortais para a nossa alma, para o nosso ministério, para a nossa vida de consagração a Deus. E é por esta razão que aproveitemos os tempos de sofrimento para destruir, sim, para destruir, esmagar a insinuação dos pecados sobre nossa vida. E aproveitemos para renovar o nosso comprometimento com Deus. Em Lucas, capítulo 9, verso 25, diz assim: porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo, ou perdendo a sua própria alma? Não adianta, nenhuma outra consequência é mais danosa do que o pecado dominando a vida do homem. O sofrimento é um instrumento de Deus que nos faz afastar, sim, nos ajuda a afastar o pecado e a consideração sobre o pecado na nossa vida. Passamos, às vezes, noites inteiras a assistir aquilo que não é conveniente, a falar sobre o que não é conveniente. Mas quando o sofrimento se abate na nossa vida, eis que Deus agora vai nos ver de joelhos e buscando a sua face e buscando a sua palavra. Muda completamente a prioridade da nossa vida. Enfim, meus prezados irmãos, eu quero apresentar a vocês a 10ª e última consideração sobre o sofrimento. Procure entender o propósito de seu sofrimento, no tempo e no lugar em que o sofrimento acontecer. Quanta falta faz a motivação para comunicar, para testemunhar. Disse agora há pouco que o testemunho que eu dou a vocês é que, juntamente com minha esposa, diariamente, 2 vezes por dia, 1 hora em cada um desses períodos, nos comunicamos com o povo, com os crentes, com aqueles que não são da igreja, com os que são de outras cidades. Uma ferramenta maravilhosa. E o que é que isso tem proporcionado a nós? Tem proporcionado o entendimento de que o sofrimento nesses tempos, para nós, não foi um acidente, não foi uma coisa ocasional, uma coisa que não tinha um propósito, um plano da parte de Deus. Sim, o sofrimento desse tempo transformou-se para nós numa plataforma excelente para a transmissão da graça e da misericórdia de Deus. Não há um período mais favorável que eu tenha visto nestes últimos tempos de comunicar a palavra de Deus, de cantar hinos de nossa querida harpa cristã. Isso ajunta, isso reúne, isso abençoa. É um encontro da palavra de Deus com a harpa cristã. É o encontro da meditação com a adoração. São temas que nós usamos diariamente, 2 vezes por dia. E às vezes eu penso durante o dia, cuidando de tarefas da igreja, será que ainda terei condições para às 19 horas voltar neste serviço? E aí estou eu, aí está minha esposa, não é? Todos nós interessados. Há uma renovação de Deus na nossa vida que nos impulsiona para isso. Nós adormecemos e no outro dia pensamos, será que vamos continuar nisso? Sim, 10 da manhã estamos ali, comunicando a graça de Deus. Tem sido uma experiência maravilhosa. É algo que nos faz alegres e felizes e realmente satisfeitos. Que o Ministério Belém esteja sendo proclamado juntamente com o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Quero então dizer a vocês que aproveitem essa plataforma de transmissão do testemunho, porque o sofrimento viabiliza ainda mais. Através do sofrimento, o crédito, a confiabilidade se aumentam ainda mais. Elas se elevam. As pessoas veem uma maior confiança na mensagem que está sendo traduzida por aqueles que estão no meio do sofrimento. Não foi assim
que o Senhor ensinou aos seus, em Lucas capítulo 21, ele diz assim, verso de número 7. Perguntaram-lhe dizendo, mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso tiver para acontecer? Disse então ele, vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles, e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor de meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Palavra de nosso Senhor Jesus. Em meio a tantas circunstâncias que são negativas, que são reais e iminentes no meio da humanidade, nós devemos aproveitar, porque são condições para nosso testemunho, para nós testemunharmos. E eu completo dizendo o que diz o Senhor, proponde, pois, em vosso coração não premeditar, como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados, por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo de vossa cabeça, na vossa paciência, possuir a vossa alma. Comunicar Jesus em meio ao sofrimento tornará o nosso testemunho mais digno, repito, mais confiável e mais aceito. O impacto que teve a declaração de Estevão em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós encontramos aquele servo de Deus, é narrado o único dia da sua vida, que foi o dia da sua morte, quando pregou, testemunhou da salvação na pessoa de Jesus Cristo, foi apedrejado e depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E aquele evento, aquele sofrimento indescritível de ser apedrejado como foi Estevão, resultou no quê? Resultou em ele ter sido recebido pelo Senhor na visão que teve, mas os aguilhões começaram a funcionar na vida do jovem Saulo, e aquele jovem se transformou no principal apóstolo para aqueles dias. É através de Saulo que se tornou Paulo, que a pregação do Evangelho em viagens missionárias alcançou a Ásia, alcançou a Europa, e ele chegou até Roma para anunciar a palavra de Deus. Sua conversão se deu na estrada de Damasco, e um dos aguilhões, sem dúvida alguma, era a lembrança que ele tinha do apedrejamento de Estevão. São memórias que Deus usa naqueles que estão sofrendo para alcançar outros, milhares de outros. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Que o nosso Ministério Belém, que o nosso querido pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Costa Júnior, presidente da CGADB, estejam sempre cercados, apoiados pelos queridos obreiros, pelos senhores, pastores em todo o estado de São Paulo, e possamos formar uma fileira mais do que vencedora, em todo tempo, em todo lugar, mesmo que haja sofrimento, retirando possibilidades extraordinárias daquilo que é imprevisto e até mesmo daquilo que é indesejável. Deus a todos abençoe, nossa saudação a todos, em nome da Assembleia de Deus, Ministério Belém, sediada em Pindamonhangaba. Deus a todos abençoe.